Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, não deixe de fazer a sua inscrição, pois assim você recebe as notificações quando novos vídeos forem publicados nesse canal. E se você já é um antigo inscrito desse canal, já deixe o seu like e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Dessa forma você não apenas ajuda o nosso canal a crescer, mas você também contribui para a disseminação de conhecimento. Recentemente teve início em 2021 um dos principais reality shows do Brasil, o Big Brother. O Big Brother que neste ano entrou então na sua 21ª edição. A primeira edição do programa foi exibido pela Rede Globo no ano de 2002. E você gostando ou não, querendo ou não, em algum momento da sua vida, você assistiu um ou dois episódios. O que muitas pessoas desconhecem é que as influências para a criação do programa de televisão partiu de uma obra literária, uma das principais obras literárias da história e que inclusive encontra-se entre as 10 mais vendidas no Brasil em 2020, que é o livro do George Orwell, 1984. Quando George Orwell escreveu 1984, exatamente no ano de 1948, e o livro foi publicado um ano depois, em 1949, a Segunda Guerra Mundial já havia se encerrado havia 3 anos. E o George Orwell, nesse período do pós-guerra, já havia testemunhado a ascensão e a queda do regime nazista na Alemanha, a ascensão e a queda do regime fascista na Itália e a ascensão e a permanência do stalinismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E é nesse cenário de pós-guerra, de fim da Segunda Guerra Mundial e de início de uma Guerra Fria, é que o George Orwell então se propôs a escrever uma das maiores distopias do universo literário. Uma distopia é o oposto de uma utopia. Uma utopia é uma perspectiva idealizada dos acontecimentos, um mundo perfeito. Uma distopia é exatamente o oposto disso. É uma perspectiva negativa dos acontecimentos, como as coisas seriam se elas fossem diferentes para pior. E é isso que o George Orwell se propôs a mostrar então no seu livro 1984. E um desses estados, que é o estado então onde se passa a história do George Orwell, é governado por um regime totalitário. Veja que no livro o George Orwell critica regimes totalitários, independentemente de serem regimes totalitários de esquerda ou de direita. Ele mostra com esse livro que os regimes totalitários compartilham dos mesmos problemas, independentemente de suas orientações. E dentro desse estado idealizado pelo George Orwell, a população ela é cerceada, ela tem os seus direitos cerceados, não existe privacidade, não existe liberdade, não existe liberdade de ir e vir, não existe liberdade de pensamento, não existe qualquer tipo de liberdade. E para controlar essa população existem câmeras ou as chamadas teletelas no livro do George Orwell. Teletelas que não apenas transmitem as mensagens governamentais, teletelas que não apenas orientam as pessoas com relação ao que elas podem ou não fazer, mas teletelas que reprimem as pessoas quando elas cometem ali equívocos, teletelas que também fiscalizam 24 horas por dia, 7 dias por semana, os indivíduos que estão sobre a sua fiscalização, os indivíduos que estão sob o seu controle. Então você já começa aí a relacionar a história do George Orwell com o Big Brother, cara. E existe dentro da história do George Orwell um líder dessa região, um líder que não se concretiza em uma pessoa, é uma ideia, é abstrato, mas que se consolida em uma imagem. Uma imagem que é exibida para as pessoas em cartazes, uma imagem que as pessoas têm acesso através de mensagens gravadas nas teletelas, uma face, um rosto que representa aquele estado, aquela liderança. E adivinha qual que é o nome desse líder? É o Big Brother, é o grande irmão. Veja só, cara,
Veja só. E aí então, em 1999, um holandês que tinha lá uma parceria com uma emissora de televisão holandesa teve uma brilhante ideia. A ideia de selecionar um grupo de pessoas, colocá-las dentro de uma casa, deixá-las dentro dessa casa sob a fiscalização de câmeras espalhadas pelos cômodos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E qual o nome que ele resolveu dar para esse programa? O Big Brother. Aquele que tudo vê, o grande irmão. Veja só se não é interessante, cara. Veja só, você não sabia disso, mas a origem do nome Big Brother, uma grande influência para a produção do reality show, foi a história escrita pelo George Orwell. E caso você já tenha lido 1984, George Orwell escreveu também um outro livro onde ele discute essa temática do totalitarismo, que é A Revolução dos Bichos. 2 livros que estão entre os 10 mais vendidos do Brasil. O 1984 em 10º lugar e A Revolução dos Bichos em 7º lugar. Cara, deixa aí nos comentários se você já leu algum desses 2 livros ou se você já leu uma outra distopia que vale a pena ser lida. Assim você contribui para as pessoas que estão assistindo o conteúdo desse canal. Espero que não tenha me prolongado muito e espero que vocês tenham saído daqui sabendo um pouco mais do que quando entraram. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos no próximo vídeo, até logo mais, fui!